as candy. Baby, tight blue jeans, skin that shows in patches. Strong inside, but you don't know it. Good little girls, they never show it. When you open up your mouth to speak, could you be a little weak? Do you know what it feels like for a girl? Do you know what it feels like in this world for a girl? Hair that twirls on fingertips so gently, baby. Hands that rest on jutting hips, repenting. Hurt that's not supposed to show, and tears that fall when no one knows. When you're trying hard to be your best, could you be a little less? Do you know what it feels like for a girl? Do you know what it feels like in this world for a girl? Boa noite, eu sou Igor Leite e esse é mais um Além do Arco-Íris. Em 29 de janeiro agora, comemoramos aqui no Brasil o Dia da Visibilidade Trans. A ideia surgiu em 2004, quando um grupo de ativistas trans participaram no Congresso Nacional do lançamento da primeira campanha contra a transfobia. Hoje estou aqui com a Ágata Mostardeiro, que foi a primeira mulher trans a conquistar o direito de registrar o seu filho como mãe biológica na certidão de nascimento dele. Não é isso, Ágata? Isso. Em 2018 que a gente começou a ter os entraves na justiça em decorrência da minha documentação já retificada. E agora em 2020 que saiu, então, a regulamentação. Então, o juiz acabou decretando, então, que eu seria considerada como mãe biológica do meu filho no dia do meu aniversário. Então, foi uma grande alegria, um grande presente. Demorou 2 anos, né? E isso mostra uma falta de preparo do Estado em Sim. todas as decorrências, né? Qualquer um leva 5 minutos para registrar o seu filho num cartório, 5, 10 minutos. E agora conseguir 2 anos levar 2 anos para conseguir fazer um registro da forma correta é absurdo. Foi um grande entrave, né? Pode te apresentar, por favor, Ágata? Claro. Meu nome é Ágata Mostardeiro, tenho 27 anos, sou mulher trans e travesti. Sou formada em biologia pela URGS, licenciada. Obrigada. Sou mestranda em sociologia. Estou indo para o 2º ano, então, do mestrado. Atualmente trabalho como assessora da vereadora Maria Eunice, em Canoas. Trabalhei como educadora social em Porto Alegre, no Ação Rua. E acho que é por aí. Sou palhaça também, trabalho dentro da cultura. A gente vai fazendo de tudo um pouco, né? Verdade. Essa música que foi a música de abertura, que chama What It Feels Like for a Girl, da Madonna, ela fala um pouco disso, um pouco disso não, é porque nós estávamos conversando há pouco sobre a questão de por que para uma mulher trans ou para um homem gay, como tu disseste, que quando é mais afeminado, quando percebe-se mais, né? Por que é tão mais difícil e para o homem trans ou para a mulher lésbica acaba sendo mais aceitável, mesmo que a mulher lésbica transpareça ser uma pessoa homossexual. Então, primeiro, a Madonna abre essa música usando o áudio de um filme em que a atriz fala:
Garotas podem usar jeans e cortar os cabelos curtos, usar camisas e botas porque é legal ser um garoto. Mas um garoto ser uma garota é degradante, porque você acha que ser uma garota é degradante. Mas secretamente você adoraria saber como é, não adoraria? Como se sente uma garota. Então, Agatha, é o que nós vínhamos falando, né, sobre essa questão do porquê que a pessoa ter a figura masculina é aceitável e porque, até mesmo, eu digo em relação ao mercado de trabalho, né, porque que a mulher lésbica, o homem trans consegue se inserir mais facilmente e a mulher trans ou o homem gay encontra ainda muita resistência. É o machismo cultural? O que tu atribuiria isso? É interessante. Eu acho que tem muitos poréns, assim. Machismo Né? estrutural, né? Eu falei cultural, Sim, mas... mas com certeza, é a questão do machismo enraizado. Claro que um homem trans, se ele conseguir uma maior passabilidade, ou seja, se passar como um homem cis na sociedade, vai ter um pouco mais de facilidade. Assim como a mulher trans com mais passabilidade, ou seja, se passar por uma mulher cis, né? Tem mais facilidade também. Tem mais facilidade também. Mas é um problema relatado historicamente, que acho que é interessante relatar. O Foucault falou na História da Sexualidade 2 sobre as questões de relacionamentos homossexuais, homoafetivos, na Grécia Antiga. E se tem essa ideia de que era tudo muito mais libertário, mas existem vários comportamentos que eram julgados desde aquela época dentro desses relacionamentos, como o homem que se apresentava como mais afeminado, ele era extremamente jogado para fora da sociedade, assim como comportamentos... o homem que era o passivo na relação Sim. era colocado para fora da sociedade. Então é algo que vem de mais tempo, que tem a ver com a figura do feminino, que tem a ver com o machismo. Né? E nessa época as mulheres ficavam num lado da cozinha sem participar destas grandes festas que eram feitas. Uhum. E isso continua até hoje. Na hora de tu conseguir um trabalho, na hora de tu se inserir na sociedade de qualquer forma, para a mulher acaba sendo um entrave maior. Eu não sei de dados sobre a inserção da mulher lésbica no mercado de trabalho, então eu acho que eu não consigo opinar sobre isso Sim. muito bem. Mas eu acho que para as pessoas trans é muito a questão da passabilidade. Por exemplo, com a minha transição de gênero, o que acontece? Eu vinha com um monte de privilégio. Né? Eu era um homem branco, cis, hétero, né? com alguns privilégios. E depois eu comecei a aparecer para a sociedade como uma mulher trans, como uma travesti em início de transição. E comecei a sofrer ataques, violências, chegando à violência física. E no início isso era muito mais complicado, a violência física. Mas com o passar da minha transição, conforme eu fui conseguindo me colocar dentro daquele padrão dito feminino, roupas, maquiagens, essas questões mesmo que estão dentro do padrão, eu comecei a ser vista mais como mulher cis, mesmo que, né, com algumas questões, e as agressões começaram a diminuir. Começou a ser questões de assédio na rua, começou a ser... teve a questão do banheiro, que eu tive que fazer essa transição também de usar o masculino para o feminino, porque eu não conseguia mais utilizar o masculino, porque sofria grande assédio, né? E acho que para a questão do emprego tudo isso se encaixa, né? É um preconceito que é visto, é a falta de passabilidade, e aí as oportunidades caem. Sim, verdade. Agatha, tu comentou agora que tu, inicialmente, um homem hétero, cis, e em que momento tu parou e disse, não, só um pouquinho, não me reconheço mais. Preciso, né, buscar a minha verdadeira identidade, preciso me encontrar. Em que momento isso aconteceu? Tu percebeu essa mudança? Sim. Eu acho que a questão de identidade a gente está sempre se refazendo. Uhum. Sempre se pensando, se repensando, conseguindo se expressar ou não. Né? Eu venho de
de uma família que eu tenho 2 irmãos mais velhos, eu tinha 8 amigos de infância que eram meninos, enfim. E qualquer pulo fora da masculinidade ou do que está na masculinidade era questão de chacota, né? Sim. Então, por mais que eu tivesse alguma expressão feminina ou quisesse ter durante a minha infância e início da adolescência, eu não podia. Porque o mundo masculino, né, na infância e adolescência é extremamente cruel, né? Demais. Então depois eu comecei a fazer teatro, comecei a morar sozinha, comecei a fazer algumas questões que eu estava mais livre para conseguir pensar em quem eu sou, em como que eu quero me expressar. E aí teve um certo dia, eu já estava fazendo minha palhaça, que eu gosto da arte circense. E através dela eu busquei essa expressão feminina e vi que essa minha expressão artística tinha muito mais sobre mim do que eu imaginava. Conseguia ser tu mesma ali. Isso, exato. E aí eu... E como as pessoas à tua volta reagiram? Das mais diversas formas. Eu digo Foi. assim, família ou amigos mais próximos, como que foi esse impacto em ver que tu hétero, não sei se tu tinha já algum relacionamento, né, ou não com mulher, e aí de repente tu tá ou tinha um relacionamento, ou está num relacionamento, e daqui a pouco tu faz essa comunicação, tu fala como foi, assim, as pessoas mais próximas. Eu tive a minha mãe que me acolheu, 100%, assim, do Sim. tipo, tá, vamos lá e vamos comprar umas roupinhas então, né? E até a gente acabou se aproximando mais, porque eu me abri com ela conseguiu se abrir mais comigo. Eu tive alguns familiares que se distanciaram, eu tive outros familiares que começaram a agir de forma mais agressiva comigo, que foi uma surpresa para mim. A maioria dos amigos se distanciam bastante, assim, né? Tu vai perdendo aquele círculo de amizades masculino, não sei se por vergonha, o que as pessoas pensam, eu acredito que seja, por não entender, se afastam. E na época eu tinha a minha companheira, que é a outra mãe do meu filho, Sim. e ela comprou a briga comigo. Claro, não vou mentir que foi tudo muito fácil, né? Mas a gente conversou. Estava num relacionamento quando Estava. E aí houve o planejamento de se ter o filho antes da hormonização. Mas ela comprou a briga com a família dela, inclusive, os atritos que se gera tudo Sim. isso. Ela estava do meu lado, então foi muito bacana. E sei que isso é exceção. A família ter alguém que acolha, no relacionamento ter alguém que acolha e fica do teu lado, é uma exceção. Eu tive mais um privilégio. Verdade. E qual o momento mais difícil, assim, que tu considera nessa transição toda, durante todo esse período? O momento mais difícil, eu acho que sem sombra de dúvidas, o momento que eu tive que registrar meu filho, porque eu nunca fui tão cobrada como eu fui, tanto pelos médicos, tanto quanto pelo Ministério Público e por uma juíza, que me fizeram exigências absurdas. Não consegui fazer com que meu filho tivesse um documento, o primeiro documento da vida, ele não conseguiu ter de forma fácil, não teve acesso ao meu plano de saúde. Então a minha forma de ser começou a afetar outra pessoa. Pior, começou a afetar o meu filho. Sim. E isso foi extremamente pesado para mim, porque em momentos eu me pegava pensando que talvez eu estivesse prejudicando a vida do meu filho por ser quem eu sou. Mas com o tempo, claro, eu fui conseguindo trabalhar isso e pensar que o problema não está em mim. O problema está numa sociedade que não está preparada, nesses serviços que não estão preparados e que não tem leis que amparem, né? Não tem políticas públicas que amparem. Mas acho que aos poucos a gente vai abrindo isso. Verdade. Agatha, e falando nessa questão da transgenitalização, que nós já comentamos, né? Como tu vê esse período, assim, de a parte burocrática, os entraves, é uma coisa fácil de acessar ou não é? Porque o que a gente percebe, né? Até por tu tá inserida num contexto político, tu acaba tendo mais conhecimento dessas questões. Mas muitas pessoas, como a gente comentou anteriormente, antes da entrevista,
muitas pessoas acabam, inclusive, não aguentando as perseguições ou o ambiente de bullying na escola, acaba, inclusive, evadindo da vida escolar. Então, não tem tanto acesso, assim, às informações, não tem tanto conhecimento, né? E aí eu penso se pra ti foi tão difícil essa questão de tu conseguir registrar o teu filho e tudo mais. Imagina para outras pessoas que de repente não sabem nem a quem recorrer, aonde ir, ou, né? E como tu enxerga essa questão assim tão burocrática e tão difícil para quem, não tô nem falando na parte de documentação, mas eu digo assim na questão de ter acesso à saúde, né? Ter acesso à transgenitalização. Sim, eu acho que a gente tem algumas políticas públicas que são interessantes, né? Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, a gente tem o PROTIG, que é o Programa de Identidade de Gênero, que te dá acesso a algumas cirurgias, a um acompanhamento médico. Porto Alegre tem um ambulatório trans, Canoas tem um ambulatório trans. É muito legal essas iniciativas. Eu tenho uma série de críticas, principalmente ao PROTIG, mas acho que não vou me prolongar aqui. Mas fica à vontade. Mas eu acho que existem essas políticas, elas não são suficientes e elas não chegam, principalmente quem tinha que chegar. Na periferia, nas gurias que estão na quadra, essas políticas não chegam. Elas vão chegar para as pessoas LGBT, para as pessoas trans que têm um mínimo de acesso à informação, que as que eu vejo que acessam ou são acadêmicas ou conseguiram terminar o ensino médio, têm um trabalho formal e vão, sabe? Uhum. Agora, tu vai no dia de grupo de algum desses serviços, a quadra tá cheia e o serviço tá vazio. Então tem várias coisas que acho que falta investimento real, sabe? Investe na política, pensa na política de fato e pensa na divulgação. Sim. Né? E pensa em chegar nessas pessoas. E acho que esse é o grande desafio, né? Inviabilizar o acesso, Viabilizar o acesso. para todas as pessoas. Essa era uma das questões que tu comentou agora há pouco, a questão do banheiro, né? O uso do banheiro. Eu acredito que seja complicado depois que começa a transição, porque daí, se tu vai no banheiro quando tem a passabilidade, no teu caso é mais fácil, mas se tu vê uma travesti, já se torna um pouco mais difícil, porque se ela não tiver a passabilidade, ou até uma trans que não tenha a passabilidade, de repente vão reclamar de ela estar usando o banheiro feminino, e ao mesmo tempo o masculino é inviável, é impraticável, pela questão do assédio, como tu dissestes, porque, na verdade, a questão do banheiro, nós percebemos que se o homem gay, né, quando tem mais trejeitos, né, por exemplo, se eu vou usar um banheiro, óbvio, eu vou usar o masculino, né, me identifico Sim. como homem, gay, mas homem, e já existe o assédio. Porque daí tu entra, as pessoas costumam sexualizar o LGBT, né? Parece que a visão que as pessoas têm é que o LGBT está pronto para tudo a todo tempo. Então, se ao eu entrar num banheiro já existe essa questão de assédio, de gente tentar forçar a tua porta, porque daí tu não pode mais nem usar o mictório ali público, né? Tu tem que ir no espaço reservado. E já existe esse tipo de assédio. Como que é nesse período de transição em que muitos não querem que tu acesse, tudo bem, que tu acesse o banheiro feminino, mas também né, é impraticável usar o masculino. Sim, eu tive uma situação que acho que ilustra bem. Até na época eu não sabia dos meus direitos, mas enfim, eu fui num banheiro de um shopping. Eu ainda não me sentia pronta assim dentro da transição para usar o feminino. E aí eu tive uma questão de um assédio lá dentro, que eu pensei, não, eu vou usar o feminino porque eu não vou suportar essa situação. E na hora que eu saí da porta do masculino, né, aí eu precisava utilizar o banheiro, eu fui entrar na porta do banheiro feminino e uma mulher de uns 30 e tantos anos pegou e fechou a porta na minha frente e falou assim, não, aqui tu não entra. Né? E aí
eu já estava bastante tempo precisando, tive que procurar algum outro estabelecimento ali perto para conseguir utilizar. Nossa. E isso é frequente. Eu tive problemas em outros estabelecimentos que eu também tentei utilizar depois, porque naquele dia eu me prometi que eu nunca mais ia tentar utilizar o banheiro masculino, mas tive essa situação logo na sequência que foi um soco na minha cara, né? Então, a gente vai buscando algumas estratégias, né? Usa o banheiro antes de sair de casa e segura. Mas é muito complexo, assim, o início da transição é muito mais complexo também. É incrível, mas nós temos tantos direitos velados que até ir ao banheiro é um dilema. As pessoas, né, heteronormativas não imaginam, não têm essa ideia, mas é realmente muito, muito difícil. Questões que para muitas pessoas é bem comum, pra gente tem todo um outro significado, uma outra dificuldade. Tu tem um filho, né, Agatha? E como é essa questão da maternidade pra ti, assim? Eu acho que tem sido, acho que como para qualquer pessoa, um grande desafio de lidar com a maternidade, com tudo que envolve. Me tornei uma pessoa extremamente preocupada com meu filho, mas tem sido incrível. Acho que quando as coisas conseguiram se assentar depois de todas as violências, eu consegui pegar e, agora eu vou curtir meu filho e todas as etapas que isso envolve. E tem sido incrível, assim. Eu tenho apoio familiar, a minha ex-companheira, né? Agora ex-companheira, a gente consegue dialogar muito bem, conversar sobre as situações, dividir bem as tarefas. A gente uma semana fica com uma, outra semana fica com a outra. E a gente consegue administrar isso super bem. Houve mais no início, quando a minha ex-companheira estava grávida, as pessoas ficam com algumas preocupações. Então chegaram a perguntar, mas o teu filho vai ser gay? Como se eu tivesse alguma gerência sobre isso, né? Eu falei, ele vai ser o que ele quiser. Claro. Então as pessoas tendem a achar que tu vai fazer, não sei, entregar um kit gay, não sei. É uma coisa meio complexa. Acham que vai ter uma influência, né? Exato. E tu chegou a notar algum tipo de... fora isso, que já é, né? Mas fora essa questão, tu chegou a notar alguma outra questão de transfobia? Não diretamente a ti, mas que reflita no teu filho o fato de ter uma mãe trans? Não, por enquanto não. Me preocupa um pouco com tudo que envolve a infância. Eu quero ser uma mãe bem presente na vida escolar dele. Acho que vai se fazer mais do que necessário a conversa com a escola. Mas são desafios futuros, né? Sim, acho que... com certeza. Praticamente todos os direitos conquistados pela população LGBTQIA+, são frutos de violência. Dificilmente algo é feito sem que antes um de nós tenha sofrido alguma agressão muito significativa ou tenha tido seu sangue derramado. Até quando tu acha que a gente vai ter que encarar essa realidade? Porque nada é feito no sentido de, vou facilitar tal coisa para a população LGBTQIA+, vou garantir tal segurança. Geralmente é quando um de nós ou morre ou tem uma agressão muito séria, aí é que alguém resolve fazer alguma coisa. Eu acredito que a gente tem começado um processo de se engajar em lugares que são necessários da gente estar, né? E eu acredito na política como um local de potência para a gente conseguir travar essas batalhas a nível municipal, estadual, federal. Agora essas últimas eleições foi interessante, que foram acho que 30 pessoas trans que conseguiram ser eleitas. Então a gente precisa, não digo que precisem estar somente pessoas trans, mas pessoas que estejam fazendo políticas pensadas para que não aconteça violência, para que não chegue na violência, na prevenção, para que a gente possa pensar antes. Sim. Né? Tipo, eu cheguei ali e não consegui registrar meu filho porque alguém não pensou antes em que uma pessoa trans pode ter um filho, sabe? E que tem que ter uma legislação para isso. Então, eu acho que a gente tem que estar se engajando cada vez mais nessas pautas,
nesses locais de poder, querendo ou não, para poder tá construindo todo mundo junto e por pessoas LGBTs. Sim. Verdade. Boa pauta? Pode falar. Ó, isso aqui o pessoal da CUFA trouxe, dá pra tu sortear aí no teu programa. É um chip, tá? Com tarifa social, ou seja, a pessoa recarrega, tipo 10 pila, vai usar bem mais tempo que carregasse o telefone com qualquer outra operadora. É uma tarifa baixa pro pessoal de baixa renda, então, ou seja, tu botou R$10, vai te durar bem mais do que tu carregasse com outras operadoras. Entendi. Então é totalmente gratuito o chip e tu pode sortear um quanto quiser. No Tá. caso, deixa na mesa pros outros programas. Tá certo. E como que eu faço sorteio? A pessoa manda um número? Ah, tu faz uma pergunta do tema que tu tá fazendo aí, e aí a pessoa vê, se for aqui de perto, pega comigo, se for de Canoas, pega contigo. Tá. Só tem 10 minutos. Tá. Pessoal, então, eu tô aqui com um chip Alô Social da TIM e a produção me passou agora. Vocês podem entrar aqui. Quem enviar a pergunta que nós considerarmos mais interessante aqui, eu vou fazer a pergunta para a Agatha, vai levar então esse chip. Ele vem com R$10 de crédito para que você possa utilizar nas suas ligações e acesso à internet. E então é só mandar aqui a pergunta pela página da Rádio Esteio News e vamos lá. Vocês têm 10 minutos para fazer as perguntas e a gente vai escolher a melhor pergunta para levar esse chip. Deixa eu ver aqui nossa interação. Máscaras Africanas está nos dando boa noite. Richard Mion, boa noite. Boa noite. Maristela Mostardeiro. Minha mãe. Tua mãe? Legal, Querida, um beijo, sempre Maristela. Carol Fernandes dando boa noite. Bibiana Silveira, Grazi Brito. Um beijo, gente. Obrigado por estarem sempre aqui junto Obrigada. conosco. Gabi Portela. Amo, meu amor. Te amo, mana Agatha Mostardeiro. Ai, mana do meu coração, obrigada. Valéria Neves, boa noite, Igor. Boa noite, Valéria. Um beijo. Então, Agatha, eu vi essa semana... Nem foi essa semana, é que, na verdade, a gente ia fazer a entrevista no dia, né, da visibilidade trans, ou na semana, acho que foi na semana, porque o dia não caiu na terça. E naquela semana eu vi uma postagem de uma amiga no Face, uma amiga que é trans, e ela comentou que um homem, amigo dela de Facebook, casado inclusive, havia enviado para ela algumas mensagens e tal, de cunho, né, sexual, com viés totalmente erótico. E o que ela reclamou ali na postagem é que os homens, na verdade, homem hétero principalmente, né, ele acaba vendo na mulher trans um órgão sexual. Nós sabemos que isso com a mulher hétero também hoje em dia é muito comum, mas assim, parece, é aquilo que eu falei ali também na questão do banheiro, essa questão da erotização que se tem em relação à imagem do LGBTQIA+, ou então a questão a objetificação do ser, né? No caso, de achar que a gente está pronto para tudo o tempo inteiro. Às vezes, no ambiente de trabalho, tu pode receber alguma proposta, alguma coisa. Isso é uma coisa presente também no teu caso, que tem passabilidade, ou é mais tranquilo, é mais... Tu sabe que mais ameno? Não é. Acontece... Eu estava em campanha, que eu estava candidata a vereadora, agora em 2020, e eu fiz diversas postagens no Face relacionadas a propostas, a campanha. Tinha o meu número ali disponível para as pessoas entrarem em contato. E teve uma grande quantidade de homens que mandavam cantadas, fotos explícitas, diversos assédios, nos contextos mais absurdos, né? Quem é que pega uma candidata e tenta, enfim, de forma tão explícita, se relacionar de qualquer forma? Então, essa hipersexualização do corpo trans é muito presente. Essas pessoas perguntam se tu faz programa, independente de como tu está vestida, só por saber que tu é trans, né? Reflexo de um machismo, reflexo da posição que a gente foi colocada historicamente. A gente tem 94% da população trans
trabalhando como profissionais do sexo. E isso é preocupante, porque é o local que nos querem e é o local que a gente é jogadas e é o lugar que a gente tem que sair, né? E, pelo menos em números tão elevados. E acho que muito dessa hipersexualização vem disso, da triste realidade de ter que recorrer. Claro, eu não estou julgando a profissão, Claro. não estou julgando essas mulheres que trabalham como profissionais do sexo, mas é um reflexo de que a gente não tem oportunidades, que a gente não tem emprego e que a gente é colocadas também por esses homens lá na quadra. Sim. Lá em Canoas, na Major Cezefredo, na Farrapos. Então, a mulher trans é jogada nessa situação, se mantém como um corpo objetificado, e aí o homem hétero vai chegar achando que já é dono desse corpo. Sim. Né? A questão, né, Agatha, que eu vejo assim também, é necessário realmente a gente que se invista em que hajam iniciativas, inclusive que envolvam a educação, para que vise manter a população LGBT nas escolas, ensino fundamental, médio, inclusive incentivo ao ensino superior. Seria necessário também políticas públicas que aumentem as chances de empregabilidade dessas pessoas, que haja parcerias com empresários, com empresas, né, lojistas, enfim, para que abram vagas no mercado de trabalho para essas pessoas, para que a prostituição, como tu disse, não é nem não é uma censura, né? A gente não está menosprezando ou dizendo que é errado, mas que a prostituição seja uma opção e não a única alternativa. Mais uma opção, né? Sim, entre várias que devem existir. Porque o que acontece, como muitas, como a gente falou agora há pouco, não conseguem sequer concluir o ensino fundamental ou médio, porque acabamos sofrendo perseguição diária desde a primeira infância, desde ali o primeiro ano do ensino fundamental. Se tiver algum trejeito, não sei, no teu caso, acho que não, porque né, tu iniciou se vendo como hétero. Mas no meu caso, que sempre tive já mais trejeitos e tudo mais, a fala mais fina, mais delicada, desde os 5 anos que eu comecei a estudar na primeira série do ensino fundamental, com 5 anos de idade, desde ali eram perseguições diárias, gente me dizendo mil e uma coisa. Eu me mantive, até porque minha mãe jamais me deixaria parar de estudar, mas eu me mantive porque eu sempre quis muito também ter uma formação, sempre quis muito algo além. Mas muitas pessoas não conseguem, não têm essa estrutura. E claro que a gente sabe que, né, um dia a conta chega, porque é bem comum nós vermos pessoas LGBTQIA+, com transtornos psíquicos, seja depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, muitos acabam se suicidando. Então, é necessário, eu acredito, que políticas públicas para que essas pessoas tenham um acesso já desde a base, né, para a educação e tudo mais, e depois para uma inserção no mercado de trabalho, um incentivo ao empreendedorismo para essa população, a fim de, né, como eu te falei, a prostituição seja só uma opção e não a única saída, né? Eu acho que falta investimento em projetos como o Transenem, que desenvolve um trabalho excelente de conclusão por enseja, pré-ENEM para pessoas trans e LGB inclusivo, né? Eu acho que deveria ser uma referência para um programa muito maior, que não acontecesse só em Porto Alegre, acontecesse em vários lugares. Porque eu acho que a gente tem que conseguir ascender, a gente tem que conseguir se formar, chegar numa graduação, conseguir fazer um curso técnico. E eu acho que para além do empreendedorismo, o que eu vejo surgir? Muitas das propostas são em nome do empreendedorismo e eu acho que pode ser um tiro no pé. Eu acho que só o empreendedorismo, tu pegar e fazer um curso de manicure, de cabeleireira, tu não vai conseguir dar material, tu não vai conseguir dar oportunidade, Verdade. crédito. Então a gente tem que fazer uma Teria que ter batalha. um microcrédito para esse. Exato. E tenho certeza que a batalha tem que ser por um trabalho formal, por formação e por ampliação dessas políticas que vão proporcionar tudo isso. Claro, pode ter de empreendedorismo, mas
Qual é a transperiférica que vai conseguir ascender Investir. como grande empreendedora, né? Então, se for fazer algo assim, dá uma bike pra guria e a guria vai fazer algum aplicativo, Sim. sabe? Eu acho que tem algumas coisas que podem ser tiro no pé dentro dessas políticas que estão sendo criadas. Mas eu acho que tem que ser mais discutida Verdade. e ampliada e olhada de forma séria. Amadurecer, né, essas ideias. Alex Castro dizendo Agatha Mocerdeiro, maravilhosa amiga. Eni Hofmeister Pequim. Ah, não, aqui tá dizendo só que ela está assistindo. Eu achei que era uma pergunta. Karine Salati botou um coraçãozinho. Alex Castro, eu já li, né? Já li, tô meio perdido. Gabi Portela botou: na questão de preconceito com a família do seu namorado ou namorada, ou marido, esposa, acontece muito na questão de transfobia. Acontece muito questões de transfobia. Como resolver situações desta forma? Da melhor forma. Ela está perguntando, a Gabi Portela está perguntando qual a melhor forma de resolver essas questões quando há conflitos na família da pessoa que for tua parceira, seja namorado, namorada, marido, esposa. Interessante. Eu acho que é... Acho que ela está pedindo uma dica, Sim. já que tu conseguiu contornar, né? Eu acredito que a gente tem que tentar ser o mais pedagógica possível, né? Ser realmente... exige alguma paciência, dependendo de quem é a pessoa, mas se já tá rolando a transfobia, ou tu vai tentar explicar de forma didática, passo a passo, não, como é que funciona, o que é tudo isso, tentar mostrar um pouco do que é o mundo, enfim, LGBT, e, enfim, o que tudo isso significa, o que é essa violência, de que forma isso está me agredindo, tentar gerar algum nível de empatia. E acho que é isso, é muita conversa, ou em alguns casos é rompimento com alguns círculos familiares, né? A gente tem hoje uma polarização muito grande, e isso tem afetado diretamente em laços familiares, e com certeza a LGBTfobia surge também dentro disso, né? Sim. Tanta conversa. A Agatha, no caso do relacionamento, né? Hoje tu te relaciona com um homem. Como tu vê essa questão que existe ainda algumas pessoas que encaram que o homem que se relaciona com uma mulher trans é gay, sendo que se é uma mulher trans, ele continua hétero, não é? Porque a mulher se identifica como mulher, se vê como mulher, né? Tem toda a questão visual feminina, então não é porque o seu sexo de origem, o seu sexo de nascimento é masculino que vai tornar outra pessoa homossexual. Eu estou errado na minha teoria ou não? Tá correto. Eu acho que essa confusão que as pessoas fazem é ou falta de conhecimento ou porque não quer saber, né? Sim. Informação, geralmente a gente tenta fazer, então aqui a gente está nessa live tentando trazer um pouco de informação, tem várias ONGs que estão fazendo esse trabalho, mas acho que é falta de informação, porque a pessoa se apaixona e não pergunta sobre questões íntimas. Para outra, logo de cara, numa balada. A pessoa não é para ser isso que importa. Então, as pessoas acabam achando uma forma de destilar sua transfobia e principalmente de nos deslegitimizar, né? Nesse momento que a pessoa coloca que, por exemplo, meu namorado não é hétero, não, peraí, então essa pessoa não está me considerando mulher. Sim. Então, qual é o problema? Então, conversar comigo, sabe? Sim. Eu acho que é isso. A pessoa que faz isso, ela está com algum problema de identificação e de ter um mínimo de empatia comigo. Então, acho que é esse o desafio, assim. Roberto Schneider, Saintefus colocou: gostando do papo, o fortalecimento da autoestima é fundamental. A pessoa se aceitando como ela é atravessa diversas barreiras. Beijos. Verdade, Roberto. Então, pessoal, nosso tempo tá chegando ao fim, 50 minutos, mas passa voando, né? O chip, então, quem enviou a pergunta que eu fiz aqui no ar foi Gabi Portela. Gabi, entra em contato aqui, manda uma mensagem para dizer de onde tu é, de que cidade tu é,
para que a gente possa te orientar. Vou chamar na página da rádio, tem o WhatsApp ali. Tudo. Tá, pode chamar aqui na página da Rádio Stay News mesmo e pega a orientação aqui com o William, nosso produtor. Ele vai te dar orientação de como retirar o teu chip aqui do Alô Social, que é um chip da TIM, que ele já vem com R$10 de crédito. É isso, William? Isso. Tá certo, então. Pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem não terá programa por ser terça-feira de carnaval. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Surpresas na rádio. Eu achei. Desse B.O. aí. Ai, não, acabou com o apresentador, deu, tchau. E na outra terça, que dia cai a outra terça? Tá. E na outra terça, a minha convidada vai ser a Jaqueline Silveira, que ela é psicóloga no Ambulatório T, que é o Ambulatório Trans aqui de Canoas. E nós vamos... Lá de Canoas. E nós vamos estar conversando também sobre a questão da acessibilidade ao ambulatório trans, a como entrar com as questões da transgenitalização. Tá pegando com vocês lá? Como? Ela é de Canoas, tem como pegar com vocês lá mais perto? Como assim? A Gabi Portela é de Canoas. Ah, ela é de Canoas? Pode pegar comigo? Tá, então ela me chama e eu vejo se Tá. a possibilidade passa pra ti. Tá. Tá certo, então, pessoal. Então, na outra terça, vamos estar aqui com a Jaqueline. A Agatha pode te despedir. Primeiro agradecer por ter me chamado para ter essa Imagina, conversa. Eu que agradeço. Eu acho que é importante a gente poder estar nesses espaços, dialogando, conversando, pensando em propostas e futuro, né, de se unir para lutar contra tudo isso. E acho que, por exemplo, aqui é um espaço de potência. Então, tô muito honrada de estar aqui com vocês. Acho que a gente pode, a partir daqui também... Amanhã eu vou estar acompanhando a Jaqueline aqui, vou estar fazendo pergunta ali no chat, com certeza. Mas está fortalecendo essas participações. E muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. E só o Alex Castro deixou uma última fala e Alex colocou, tão potente sua fala, Agatha Mostardeiro. Parabéns, visibilidade trans sempre. Obrigada, Amori. Então, mesmo. pessoal, quero agradecer a ti também, Agatha, por ter aceito o convite. Muito obrigado. Até o próximo programa. Um beijo grande Obrigada. e até lá.